Olá, amantes de japonês. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. É o que eu chamo de, sei lá se eu posso chamar isso de papo cabeça. Mas tudo vem de uma história que eu ouvi há algum tempo atrás e me fez pensar um pouco na maneira como eu dou aula. Ok? Mas o que eu estou falando, o que eu estou fazendo? Depois da vinheta a gente vai responder tudo isso, tá bom? Vamos vinhetar. Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, com ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você já pegou pensando mais ou menos o seguinte: olha, o que eu estou fazendo agora não está indo muito bem. A maneira como eu estou estudando japonês, acho que não é a melhor. Será que não tem um jeito melhor? Ou então, a maneira como eu estou, sei lá, empreendendo, a maneira como que eu estou ensinando, a maneira como eu estou limpando a casa, enfim, tudo isso. A gente sempre pensa em uma maneira de melhorar um pouquinho, principalmente quando a gente quer progredir. E aí, baseado nessas perguntas, mantenha essas perguntas na mente, elas vão ser respondidas, tá? Eu vou, a partir de agora, contar uma história que eu ouvi há algum tempo atrás. Vou tentar fazer a aplicação, ou melhor dizendo, eu vou fazer a aplicação da lição dessa história para o meu nicho, para o meu mercado, para a minha área de atuação, que é professor de japonês. O que eu faço baseado na lição que eu aprendi nessa história? E aí, o que você pode fazer a você aí, baseado nessa história e principalmente na lição dessa história bem interessante. Tá? A história que eu vou contar é a história de um macaco. Macaco? Macaco, é uma história do macaco. Ai, meu Deus do céu. Na verdade é o seguinte, lá na África, em algumas regiões da África, existem os caçadores de macaco. Eles caçam os macacos por dois motivos. Um, porque eles comem a carne do macaco. Em algumas partes da África se come a parte, macaco. E outra, é, tem regiões da África que não tem muita água. Isso não é todo mundo conhece. Então o que eles fazem? Eles caçam um macaco, deixam o macaco com sede, e aí quando soltam o macaco vai direto para a água. E né, em algumas regiões da África, lá, a água está às vezes dentro de caverna, está bem escondido. E aí eles vão perseguindo o macaco, e eles acham a água, porque o macaco sabe onde que tem a água. Então, por esses dois motivos, em algumas regiões da África, é caçado o macaco. Macaco não é um bicho fácil de caçar. Ele é bem arisco, ele vive nas árvores, ele é bem difícil de caçar mesmo. Só que o ser humano é esperto. Ele inventou, ou naquela região, inventou uma maneira bem, como que a gente pode dizer assim, bem inventiva, bem, é, diferente, no mínimo, de caçar macaco. Uma tática, digamos assim, engenhosa. Eles pegavam uma banana, todo macaco gosta de banana, achavam um cupinzeiro lá, que estava abandonado, aqueles bem duros, eles abriam um buraco no cupinzeiro e colocavam a banana lá dentro. Só que eles tomavam cuidado para que esse buraco fosse o suficiente para o macaco enfiar a mão para pegar a banana lá no fundo. Até aí tudo bem, né? Aí ele coloca lá, faz o buraco, coloca a banana lá dentro. O macaco sente o cheiro da banana, vai lá e pensa: oh, comida fácil, comida fácil. E vai lá e enfia a mão dentro do buraco. Pegou a banana, a mão não sai. Por quê? Porque eles fizeram cuidadosamente o buraco, no sentido de que ele não conseguisse tirar se ele tivesse com a mão fechada, com a banana na mão. Aí vinha o caçador e pegava ele tranquilamente. A única maneira de ele se livrar do caçador era soltar a banana. Ele soltasse a banana, ele conseguia tirar a mão dele. Porque os macacos não soltam a banana. E aí o que acontecia? Eles eram facilmente capturados pelos caçadores de banana. Essa era a historinha. Então,
qual que é a lição dessa história que a gente aprende? Existem certas coisas na vida que são como as bananas, que a gente insiste em segurar. Só que quando a gente segura essas bananas da vida, a gente como que fica preso a elas. E aí não consegue escapar, não consegue fugir. Mais do que isso, não consegue progredir na nossa vida. Seja empreendedorismo, seja aprendizado de idioma, ensino de idioma, qualquer coisa na nossa vida. Se a gente insiste em não soltar as bananas da nossa vida, aquelas coisas que a gente gosta, simplesmente a gente não progride. E aconteceu isso comigo. Eu me lembro que no começo da minha jornada como professor, eu pensei, não, eu aprendi o japonês, fiquei 30 anos lá no Japão, aprendi o japonês. Eu sei o japonês, só que ensinar japonês é um pouco mais complicado. Ah, tudo bem, eu vou pegar esse material pronto aqui, esse material tradicional, e vou dar aulas. Ah, eu entendo tudo isso de japonês, né? Tudo isso de japonês. Ó, que texto interessante. Eu vou pegar esse texto aqui e vou usar como base para as aulas. Ai, ai, dá até vergonha de lembrar, dá até vergonha de lembrar, né? Tanto quando a gente usa um material tradicional, não é feito pela gente. Quando a gente pega um texto que a gente acha interessante, mas que está muito alto no nível, as aulas não foram muito boas, para se dizer o mínimo. E, mas eu, por algum tempo, achei que essa era a maneira mais simples, mais fácil e até mais efetiva, mais assertiva de ensinar os meus alunos japoneses. Só que isso só causou frustração para mim, como professor, e principalmente para meus alunos. Nem eu, nem os meus alunos progrediram. Eu não progredi como professor, os meus alunos não progrediram como alunos. Eles me davam feedback e muita coisa que eles diziam era o seguinte, isso aí é um pouquinho difícil, né? O japonês que você está ensinando aí é difícil demais, é um nível acima. Ou seja, eu não conseguia colocar aquilo que eu aprendi de uma maneira simples, de uma maneira lúdica, de uma maneira didática, para os alunos aprenderem e sentirem aquela sensação, isso agora eu entendi, agora eu estou aprendendo. Por quê? Porque eu segurei a banana dos métodos tradicionais de colocar ou ensinar tudo aquilo que eu aprendi no meu nível. Não, eu tinha que descer ao nível do aluno e explicar de uma maneira simples que o aluno pudesse entender, não que eu ficasse satisfeito em explicar. Deu para entender a diferença? Então, naquela época que eu comecei a dar aula de japonês uns 4, 5 anos atrás, era a aposta que eu tinha na vida. Talvez isso seja um assunto para outro vídeo, outro artigo. Mas eu estava como que apostando tudo que eu tinha em começar a dar aulas de japonês, as aulas derem certo para mim mudar a minha vida, mudar coisas dentro da minha vida. E eu comecei da maneira errada. Mas aprendi com os erros. E principalmente aprendi que eu tenho que soltar algumas bananas. Algumas bananas. O fato é que quando eu entendi isso, que o que eu estava fazendo lá no começo não estava dando certo, eu vi que eu precisava fazer coisas diferentes. Decidi que ia tentar fazer coisas diferentes. Existem coisas, ou existiram coisas que eu tentei diferente que deram certo, eu tenho outras que nem tanto. Mas eu gostaria aqui de compartilhar 3 técnicas que eu uso hoje dentro das aulas que deram certo. Talvez dê certo para você também se você é um professor, ou mesmo se você é um aluno, talvez dê certo para você também. Correto? Das muitas coisas que eu tentei, eu destaco 3. Primeiro, quando você vai aprender um idioma, uma coisa que dificulta bastante os alunos é que você precisa gravar e ter muito vocabulário, né? Muito ou por exemplo, para você passar no teste N5, né, que é o nível mais básico do japonês, o teste de proficiência mais básico, você precisa saber em torno de 600 famílias de palavras. Né?
aquelas escolhidas, aquelas que o governo japonês falou assim, identificou, não, essas são as 600 famílias de palavras mais básicas do idioma. Você precisa saber elas. Só que você vai viver no ambiente, os japoneses não usam só essas 600 palavras, eles usam mais. Mas existem essas 600 palavras, essas 600 famílias de palavras. Você precisa gravar. Estou dizendo isso para dizer, ou para querer dizer para você, existem muitas informações que nós precisamos reter no vocabulário. A gente precisa ter uma boa memória. Anki, flashcards ajudam bastante, mas o que ajuda mais, talvez a reter mais no menor tempo, com menor esforço, é uma técnica chamada Palácio das Memórias. Palácio das Memórias. Então, sabe aquelas listas que muitos cursos tradicionais colocam assim, a lista de 20 frutos, lista de 30 verbos, lista de 10 conectivos. Eu até hoje ainda faço isso como aula e coloco aqui no YouTube também. Dá certo sim, porque você pega essas listas, coloca no Anki, coloca num flashcard, faz o seu material e por repetição espaçada você vai adquirindo a memória disso. A técnica do Palácio das Memórias é fazer o seguinte, é memorizar por associação. Por associação e um pouco de criatividade e bizarrice. Então junta tudo isso. Associação, criatividade e bizarrice. Essas três coisas ajudam você a memorizar coisas num tempo mais curto. Mas como que funciona esse tal Palácio das Memórias? Você pega uma lista de coisas que você precisa decorar, que você está aprendendo, e você pega Bachô é por japonês, né? Você pega um local, um contexto que você está muito familiarizado, e você associa essas duas coisas. Uma coisa que você está aprendendo com uma coisa que você já sabe. Associa. E ao associar isso, você usa um pouco da sua criatividade e um pouco de coisas bizarras, assim dizer, coisas diferentes, por assim dizer. Quanto mais bizarro, quanto mais diferente, melhor. Inventa uma historinha conectando tudo isso. O que você vai aprender com uma coisa que já te é familiar. Um exemplo disso, eu tenho um aluno que estava com dificuldade de decorar os dias da semana. São só 7. Tá bom, tá bom. Olha para ele, é o seguinte, vamos fazer um Palácio das Memórias. Aí nós pegamos a casa dele, que é um local familiar dele. E fomos fazendo tipo um percurso, né? Então, no portão, nós inventamos uma história e colocamos Getsuyobi, que é segunda-feira. No quintal, terça-feira. Na porta da sala, quarta-feira. No sofá, quinta-feira, né? E assim por diante, até chegar o domingo. E fomos inventando uma história. Olha, nós temos essa lista e nós temos esses 7 locais dentro da sua casa, né? Em ordem. Então vamos inventar uma história agora. Né? E você imagina aí a história inventando. Aí eu comecei a falar para ele, olha, faz de conta que você está chegando na sua casa, tem o portão, e o portão foi pintado de laranja limão, uma cor bem diferente. Só que quando foi pintado laranja limão, a pessoa que pintou para você escreveu lá embaixo, Getsuyobi, feito por Getsuyobi. Imagina aí, Getsuyobi escrito lá embaixo. Imagina. Aí você entra no seu quintal e você vê os cachorros. E lembra que a função na sua casa é toda terça-feira dar comida para eles. Aí você pega o potinho de comida para eles e lá no potinho de comida deles está escrito assim do lado, Kaiobi. Tá imaginando isso? Tô imaginando. Aí na porta da sua sala, o que acontece? A porta da sua sala quebrou e numa quarta-feira veio um homem e consertou. Aí quando ele foi dar a nota fiscal para ele escreveu lá, Suyobi, era o nome dele, Suyobi, quarta-feira. E assim sucessivamente. Nós fizemos esse exercício, talvez a história como um todo durou uns 5, 6, no máximo 10 minutos. Eu falei para ele,
Conseguiu gravar? Consegue me contar a história inteira agora? Ele me contou a história inteira, os 7 dias da semana em japonês que ele precisava gravar. Por quê? Porque nós associamos uma coisa que ele precisava aprender com uma coisa que ele já era familiar, conectamos isso numa história, uma história um pouco bizarra, um pouco criativa, e ele conseguiu reter. Tenho certeza. Daqui uma semana, 2 semanas, depois disso, ele vai conseguir lembrar da história, vai conseguir lembrar de todos os dias da semana. Aqui, técnica do Palácio das Memórias. É claro que essa técnica a gente pode aplicar a nós mesmos fazemos isso. Pegamos uma lista lá e começamos a colocar sei lá, numa coisa que é familiar, talvez a nossa casa, ou, opa, chegou a notificação aqui, ou o trajeto do nosso trabalho da nossa casa até o trabalho, ou qualquer coisa que seja familiar, qualquer coisa que nós fazemos frequentemente, e associamos isso, e aí nós conseguimos gravar coisas que a gente precisa. Técnica do Palácio das Memórias. Uma segunda coisa que a gente coloca bastante nas aulas, eu coloco bastante nas minhas aulas, são imagens mnemônicas. Tá? São imagens mnemônicas, são aquelas imagens que naquela imagem está o conceito que você precisa aprender. E às vezes até a forma. Isso é muito usado para nós lembrarmos dos kanjis, que são aqueles ideogramas chineses. Por exemplo, eu vou tentar escrever aqui, fazer de uma maneira bem rápida. Né? Nós temos esse kanji aqui, ele é muito fácil, ele significa árvore, né? Árvore. O que a gente faz? A gente faz uma árvore, né? Uma árvore. Só que a árvore tem uns galhos assim bem diferente. E aí a gente vem aqui e vê a forma do kanji. Tá vendo? Claro que a gente faz isso num desenho mais caprichado. Então, principalmente para aluno que é visual, ver isso aqui, ele logo lembra disso. Ele logo lembra que esse kanji aqui, que esse caractere aqui significa árvore. Ok? E aí, o que isso é? Isso aqui que são as imagens mnemônicas. Essas são as imagens mnemônicas. O que eu faço aqui com os alunos que dá muito certo? Essas imagens mnemônicas aqui eu faço com inteligência artificial. Eu peço, eu consegui criar um prompt, fui refinando, fui melhorando ele com o passar do tempo e ele fica bem legal para fazer de qualquer kanji. De qualquer kanji. Só que eu não faço normal. Eu peço para a inteligência artificial fazer imagens assim, elas são meio cômicas, meio divertidas, meio fora da curva, tá? Se for uma coisa tradicional, uma coisa que todo mundo faz, cai na mesmice, tem que ser uma coisa diferente. E eu peço isso para a inteligência artificial. Fica muito diferente daquelas imagens sem graça dos livros didáticos. Uma coisa, principalmente uma coisa que é minha, é peculiar meu, que é característico. Aí o que acontece? Além de ser divertido a pessoa rir, e eu sempre falo, né? É melhor aprender, ou é mais gostoso aprender com um sorriso no rosto, então ela já fica descontraída porque ela ri da imagem, ela associa essa imagem à letra correspondente. Isso é imagem mnemônica. Eu trabalho muito com slides e a cada caractere chinês tem uma imagem mnemônica. Para cada palavra a gente coloca uma imagem mnemônica também. Para cada frase, para a pessoa aprender. Enfim, o máximo que eu posso, eu uso essas imagens mnemônicas que ajudam as pessoas a reter o conceito, o significado de tudo que ela precisa aprender de uma maneira mais divertida. Isso funciona demais. Eu nunca ouvi nenhum. Eles falam, sabe que legal, que engraçado, enfim. Nenhum dos alunos reclamaram até agora, tá? É uma segunda técnica que eu uso e funciona bastante. Vamos limpar essa bagunça aqui. Aí para nossa terceira técnica que a gente usa bastante aqui, que é gamificação. Muitos alunos, inclusive, gostam
de games, né? De games, né? Principalmente os mais jovens. Mas até que eles são muito competitivos, não gostam de perder, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei, ó, não estou recebendo nenhum tipo de dinheiro aqui, né? Não é patrocinado, mas eu peguei e assinei um, um serviço, uma plataforma chamada WordWall. O que que ela faz, esse WordWall? Ela monta exercícios interativos baseados na gamificação. Por exemplo, você tem uma lista de 20 palavras que precisam ser aprendidas, eu coloco no exercício lá no WordWall. E aí o que que vai acontecer? Vai ter quiz, vai ter caça-palavra, vai ter forca, enfim, tem vários formatos. Games. E eu coloco vida, né? Por exemplo, você tem 5 vidas, você só pode errar 5 vezes. Errar vai ter que começar do começo. E o mais interessante é que quando os alunos fazem esses exercícios, o resultado dos alunos chega para mim por meio da plataforma. E eu vejo onde os alunos estão, o que os alunos estão aprendendo e onde os alunos estão tendo mais dificuldade. Isso é muito importante, né? É um feedback silencioso. Eles não falam nada, mas eu estou vendo onde que eles estão indo. E mais importante, não, uma outra coisa que também é importante, fazer games e conseguir passar, isso despeja dopamina no processo de aprendizado. É uma outra coisa que eu falo bastante, né? Despeja dopamina no processo, não no resultado. Eu quero resultado tal. Quando eu ficar fluente, eu vou ficar contente. Gostou, até rima, né? Aí vem a dopamina, né? Não, a dopamina tem que vir no processo, não no resultado. Porque se você, por algum motivo, não consegue o resultado rápido, você vai desistir. Nós precisamos aprender, e eu me esforço que os alunos aprendam a ter graça não, a se divertir com o processo de se divertir. Eu faço isso por meio da gamificação. Inclusive, eu inventei um joguinho bem interessante. Também, eu fiz um prompt lá para a inteligência artificial, ele me dá o exercício quase que completo. A única coisa que eu fiz foi ir lá no Canva, pegar um tabuleiro, fazer um tabuleiro de, acho que é 25 ou 30 casas, 25 casas. Né? Aí eu pego uma aula, determinada aula que eu dou, eu peço para a inteligência artificial me fazer, acho que é 7 questões, né? Não, 20 questões, divididas em nível fácil, intermediário e difícil. Aí nós rodamos um dado. Se a pessoa escolhe fácil, o dado deu 2, está valendo 2 pontos. Se acertar, vai para frente, se errar, vai para trás. Se ela escolhe intermediário, é o dobro. Então, o dado deu 2, 4 pontos. Tanto para frente como para trás. Se ela escolhe difícil, é o 3 vezes. Então, vale 6 pontos. Tanto para frente como para trás. Aí o objetivo é chegar, completar os 25 ou 30, eu não me lembro agora, do processo. Roda o dado, você escolhe, tirou 2, você escolhe um fácil, intermediário ou difícil? Difícil. Ah, ó, é 6 para frente ou 6 para trás, tá? Não vai errar. Aí a questão tem múltipla escolha, explicação, tradução de frase, enfim, depende da aula. Mas eu pego a matéria da aula, coloco ali na inteligência artificial junto com o prompt e ela me dá todos os exercícios feitos. Os alunos gostam muito disso, principalmente os mais jovens, e eles aprendem como que brincando, como se divertindo. Despeja dopamina no processo, não no resultado. Isso realmente também dá muito certo, muito certo. Ok? Vamos limpar essa bagunça. Então essas foram 3 técnicas que a gente aplica, ou que eu procuro aplicar aqui nas minhas aulas particulares. Inclusive, deixa eu vender meu jabá aqui, se você quiser ter aula particular com meu acompanhamento, usando essas 3 técnicas e algumas outras no processo de aprendizagem, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, você entra lá, responde o questionário rapidinho, tá? Nós entramos em contato com você, se nós tivermos horário vago, se der match, a gente continua ou começa a trilhar essa caminhada juntos, tá? Você vai ter meu acompanhamento. Ok? Evidentemente, essa história da banana, né? Essa lição de soltar as bananas que estão atrapalhando o nosso progresso, não se aplica apenas a
ensino de idiomas ou aprendizado de idiomas. Pode ser qualquer coisa, pode ser nossa carreira, nosso projeto pessoal, sei lá, enfim, diversas coisas, diversas esferas da vida. A gente precisa como que sair da nossa zona de conforto, soltar a nossa banana, né? Aquilo que está nos prendendo, que nos está estagnando o nosso processo. Então nós temos a coragem de soltar a banana e tentar coisas diferentes, mesmo que a gente erra, a gente vai progredir. Nós vamos progredir. Então o fato é que para nós destravarmos o nosso potencial, nós precisamos identificar as bananas da nossa vida e largá-las. Mais vale a nossa liberdade do que o nosso estômago cheio, por assim dizer. Correto? Espero que você tenha gostado dessa lição. Tá? Esse é um papo mais cabeça. Eu sei que esse tipo de vídeo aqui ele não engaja tanto como as minhas aulas que eu faço. Tá? Mas mesmo assim eu estou gravando isso porque eu quero que você saiba como que a gente trabalha aqui dentro. Eu também quero que você aprenda, porque aqui tem uma lição que você pode aplicar em qualquer esfera da sua vida. Certo? Agora, eu vou também deixar aqui 2 vídeos aqui no final, aí sim que são aulas de japonês para você aprender um pouquinho mais com um pouco dessas metodologias, dessas técnicas que eu disse que eu uso, tá certo? Fique, um eu vou sugerir, o outro o próprio YouTube vai sugerir para você. Então assista um desses 2 vídeos. Tamo junto, até mais. Mata, né? Vamos vietar!